Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, conforme já está aparecendo aí na tela de vocês, nós vamos estudar o gênero textual texto de divulgação científica. Poxa, professora, o nome é grande, parece complicado. Será que é complicado? Não. Nós vamos ler juntos as características deste gênero textual para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos lá, leiam comigo, acompanhem comigo. 1. É o texto escrito com base em pesquisas, experimentos e testes. Então, não é qualquer texto, não posso simplesmente pegar um tema e escrever um texto sobre ele, por mais que eu conheça esse tema. O texto de divulgação científica, ele precisa de um estudo aprofundado para ser escrito, ok? Ele precisa de uma pesquisa anterior, algumas vezes baseado em experimentos, em testes. Então, esse texto, ele tem base em pesquisas, tá bom? 2. Traz dados e informações sobre um tema específico. Então, o texto de divulgação científica, ele trata de um único tema, porque como ele precisa de um estudo, como ele é muito específico, ele vai tratar de um único tema. Então, ele vai trazer dados e informações sobre um tema só, um tema específico. 3. É escrito com uma linguagem clara e formal. Então, ele é sempre escrito de forma clara para o leitor entender, e a linguagem é formal, você não vai encontrar gírias naquele texto, você não vai encontrar a opinião do autor, porque ele é baseado em pesquisa, ele é baseado em fatos, tá bom? 4. O objetivo é transmitir conhecimento aos leitores. Então, o objetivo daquele texto vai ser sempre passar um conhecimento sobre aquele tema. 5. São escritos por pesquisadores e especialistas. Então, esses textos, eles são escritos sempre por alguém que conhece bem daquele assunto, alguém que estuda ou trabalha com o tema da pesquisa. Vai ser escrito por alguém qualificado para passar aquelas informações. Vai ser as pessoas que escrevem esses textos, elas são consideradas fontes confiáveis. A gente pode sempre confiar, porque aquele texto ele teve um estudo anterior, ok? Por pessoas que conhecem, que pesquisam aquele tema. 6. Possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é sempre um texto com começo, meio e fim, mas não possui uma forma rígida de escrita. Então, ele não é escrito sempre da mesma forma, dependendo do tema abordado, do autor do texto, do público-alvo e do meio em que será divulgado. Então, a forma com que esse texto vai ser escrito vai depender desses fatores, e principalmente do público-alvo. O texto que nós vamos ler hoje, para ilustrar esse gênero textual que nós estamos estudando, ele foi escrito para crianças. Então, a forma com que ele foi escrita é uma forma que busca alcançar esse público-alvo, que busca alcançar as crianças que vão ler, ok? Para que elas entendam qual é a informação que está sendo passada. Vamos lá, vamos ver o nosso texto de hoje. Vocês vão abrir o livro de português da Prova Brasil de vocês, lá na página 46, para nós lermos juntos o texto e vermos mais um pouquinho sobre esse gênero textual. Abram lá os livros de vocês, na página 46. Ok? Agora acompanhem comigo, lição 10, texto de divulgação científica. E o quadro azul lá no alto da página. O texto de divulgação científica pode
noticiar uma descoberta ou aprofundar um tema, com o objetivo de explicá-lo à luz da ciência. Neste último caso, geralmente ele é escrito por um especialista no assunto. Olhem lá. Nós vamos iniciar as questões lendo o texto. 1. Leia este texto de divulgação científica, então acompanhem comigo nos livros de vocês. Por que dormimos? Olhem lá o subtítulo. Entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono. Por Suzana Herculano Rosel, Departamento de Anatomia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa, mosca dorme? Até alguns anos atrás, acreditava-se que invertebrados como as moscas simplesmente descansam. Mas uma vez por dia, até as moscas passam por um período de várias horas de repouso, que é mais do que descanso para o corpo. É sono mesmo, com o corpo e cérebro adormecidos. E o que o sono proporciona ao corpo que o simples descanso não resolve? Todo mundo sabe por experiência própria que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis. Dá para não dormir uma noite ou outra, ou dormir menos cada noite, mas as consequências são imediatas. Dá aquela sensação de cansaço, fica difícil encontrar as palavras, fazer contas de cabeça, sem falar na sonolência, que é o jeito de o cérebro não deixar ninguém ficar sem dormir tempo demais. Ainda não se sabe ao certo por que é preciso dormir todo dia, mas uma dica vem da marca mais característica do sono. Ele é autorregulado, ou seja, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina, produzida pelo próprio funcionamento dos neurônios, as células do cérebro. Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina, que vai se acumulando no cérebro, e quanto mais adenosina se acumula, mais sono a gente sente. Quando finalmente adormece, o cérebro consegue limpar toda a adenosina acumulada e acorda fresquinho para um novo dia de trabalho. Olhem lá, qual é o veículo desta notícia? Então, onde essa notícia foi veiculada? Qual é o meio onde nós encontramos essa notícia? Olhem lá, Revista Ciência Hoje das Crianças, edição 157. Então, é uma revista dedicada ao público infantil. Revista Ciência Hoje das Crianças. Vamos às nossas questões? Vamos lá, página 47. Quem é a autora desse texto? Tá fácil, procurem lá e respondam. Onde ela trabalha? Vocês vão escrever também. Essa informação está lá no texto. 3. Para o leitor, é importante saber em que instituição a autora do texto trabalha. Por quê? Então, é importante saber quem é essa autora, onde ela trabalha. Por que é importante para o texto de divulgação científica nós sabermos mais sobre o autor? Por que vocês acham? Lembrem lá da nossa explicação e respondam. 4. Em que veículo esse texto foi publicado? Então, qual é o meio que esse texto foi publicado? Onde este texto foi publicado? Nós chamamos também de veículo. Em que veículo esse texto foi publicado? A que público ele se dirige? Então,
Para quem este texto foi escrito? Qual é o público-alvo deste texto? 5. Qual é o objetivo deste texto? Então, quando a autora escreveu este texto, o que vocês acham que ela gostaria de passar? Qual é o objetivo deste texto? 6. No subtítulo, entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono. O termo destacado, qual é o termo destacado? Olhem lá, está em negrito, entenda. Então, o termo destacado, vocês vão assinalar a alternativa correta. Está relacionado com o objetivo do texto, que é explicar a importância do sono, ou indica que a autora fez uma descoberta e vai transmiti-la ao leitor. Vocês vão indicar o que vocês acham correto, que é a alternativa correta. 7. Releia o início do texto. Então, vamos lá. Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa, mosca dorme? Por que a autora faz uma lista de animais que dormem? O que vocês acham que ela quis passar quando ela listou esses animais? Qual foi a sensação que ela quis passar ao leitor? O que vocês acham? Vamos lá, página 48. Ainda sobre o início do texto, responda. A pergunta, epa, a mosca dorme? É dirigida a quem? Para quem a autora está fazendo esta pergunta? Olhem lá, AB. Ao fazer isso, a autora. Então, ao fazer a pergunta, a autora espera que o leitor saiba a resposta à sua pergunta ou busca se aproximar do leitor como se conversasse com ele. O que vocês acham que ela quis quando ela formulou essa pergunta no texto? E a C, sublinhe no texto, ou seja, faça um traço no texto, sublinhe no texto outro trecho em que a autora usa esse recurso. Então, qual o recurso? Vocês vão assinalar o que vocês acham que é o correto e depois vocês vão buscar lá no texto algum outro trecho que a autora use a mesma forma para falar com o leitor, a mesma forma que vocês assinalaram na questão B. 9. Releia o trecho. Todo mundo sabe por experiência própria que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis. A palavra indispensáveis pode ser substituída por obrigatórias ou inúteis. O que vocês acham? Qual é a palavra que substituiria indispensáveis? Obrigatórias ou inúteis? E aí, pessoal, desta lição, nós vamos parar aqui na questão 9. Nós vamos apenas até a questão 9, ok? Nós paramos por aqui. Porque algumas das questões acabam precisando de, a partir desta, né, que nós vamos parar, elas precisam de um conhecimento prévio, de algumas coisas que a gente ainda não estudou, algumas questões de gramática, como os pronomes que a gente ainda não estudou, temas que a gente ainda não conhece. Então, nós vamos parar por aqui por este motivo e também para não ficar muito cansativo. Então, essas 9 questões já são suficientes para a gente conhecer um pouquinho mais do gênero textual e também para a gente entender um pouco do nosso texto, ok? Então, hoje nós paramos aqui, vocês vão responder essas questões. Se precisarem de algum auxílio, tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Ou no chat da plataforma, ou no WhatsApp,
E depois que vocês terminarem, vocês me enviam as fotos, ok?